E se eu dissesse que aquilo que você chama de eu nunca esteve realmente atrás dos seus olhos? E se a voz que você escuta dentro da sua mente for apenas um eco, uma sombra projetada por algo muito mais profundo e antigo? Você já parou para se perguntar quem é o verdadeiro observador quando você olha para o mundo? Talvez tudo o que você acredita ser apenas o reflexo de um véu, um teatro cuidadosamente montado para esconder o que pulsa no silêncio. Toth sempre advertiu: o maior engano da humanidade é acreditar que o corpo é a prisão e a mente é o prisioneiro. Mas e se for o contrário? E se seus olhos não forem janelas, mas grades? O que você veria se ousasse atravessar esse limite? Imagine por um instante que o rosto que você vê no espelho seja apenas uma máscara e que, por trás dela, habite uma presença que você nunca teve coragem de encarar. Há uma sensação inquietante de que algo observa você até mesmo quando acredita estar sozinho. Você já sentiu? Como se houvesse um olhar invisível, silencioso, que não pisca, que não dorme, que não se distrai. Esse olhar não é o seu. Ele apenas usa seus sentidos como ferramentas, mas não pertence a você. Se essa ideia provoca desconforto, é porque sua mente reconhece uma verdade que tenta, a todo custo, negar. Toth não falava em metáforas vazias, mas em chaves ocultas. Ele sabia que a consciência não se limita à carne e que aquilo que chamamos de identidade é apenas uma camada frágil, um papel em um jogo cósmico. Mas se você não é quem pensa ser, então quem é que assiste à sua própria vida como se fosse um espetáculo? Quem segura os fios invisíveis que movem cada gesto seu? Talvez você não queira descobrir. Talvez prefira acreditar no conforto das ilusões. Mas saiba, existe um segredo escondido na dobra do tempo, e Toth o entregou apenas àqueles que ousam atravessar o abismo da dúvida. Agora, a pergunta não é se você está pronto para ouvir, mas se suportará a revelação quando ela for dita. Porque depois de entender quem é o verdadeiro observador, nunca mais haverá retorno. Eu quero ver quem tem coragem. Se inscreve agora e comenta "desafio aceito". Vamos ver quantos aqui realmente fazem parte dos que não só assistem, mas agem. Você já percebeu como a sua mente insiste em acreditar que você está no controle? Como se cada escolha, cada pensamento, cada desejo fosse realmente seu. Mas e se eu dissesse que essa sensação não passa de uma ilusão bem arquitetada? Que, na verdade, existe algo em silêncio, algo que apenas observa, e você nunca ousou encarar de frente? O desconforto que começa a surgir agora é apenas a superfície daquilo que está prestes a se revelar. Imagine o momento em que você olha no espelho e reconhece o rosto que te acompanha todos os dias. Você confia nessa imagem, não é? Mas no fundo, sente que ela não traduz tudo o que você é. Algo parece escapar, como se houvesse um vazio escondido atrás dos olhos que encaram o reflexo. Você já tentou sustentar esse olhar até o limite? Se tentou, sabe que há uma estranheza ali, uma sensação de ser observado pelo próprio espelho. O que Toth nos sussurra é que a identidade é apenas uma casca, um disfarce que a consciência veste para brincar no palco do mundo. Mas e se essa casca começar a rachar? O que você faria se percebesse que não é o ator, mas o público secreto que nunca aplaude nem vai embora? Seria libertador ou aterrador saber que a sua vida não passa de um roteiro encenado diante de olhos invisíveis? Há memórias que você nunca pediu para carregar, dores que nunca escolheu sentir, decisões que surgiram como se fossem suas, mas que talvez tenham sido empurradas por algo além da sua vontade. Quem realmente decidiu por você quando o caminho se bifurcou? Quem moveu o fio invisível que o fez olhar para um lado e não para o outro? Se sua mente não consegue responder, talvez seja porque a resposta nunca esteve nela. Você sente, em momentos de silêncio, uma presença discreta dentro de si. É como uma sombra que não pesa, mas que acompanha cada gesto. Às vezes, ela surge na pausa entre um pensamento e outro. Outras vezes, na estranha sensação de déjà vu, quando parece que já viveu aquela cena antes.
Essa presença não explica, não julga, não interfere, apenas observa. E ainda assim, você sente que ela é mais real do que qualquer palavra que tente descrevê-la. Quantas vezes você tentou fugir de si mesmo, distraindo-se com barulho, correndo atrás de metas, afogando-se em excessos? E mesmo assim, ao encostar a cabeça no travesseiro, a presença continua lá, calma, silenciosa, implacável. Você pode ignorá-la durante o dia, mas à noite, no escuro, ela retorna. Quem é essa voz sem palavras que te encara no silêncio dos seus sonhos? Todd dizia que o homem moderno vive prisioneiro de uma mentira. Acreditar que a mente é quem comanda a vida. Mas a mente é apenas o narrador, não o protagonista. O verdadeiro protagonista não fala, não pensa, não se agita. Ele apenas vê. É por isso que os maiores segredos não se revelam em frases, mas em silêncios. E é nesses silêncios que você percebe que nunca esteve sozinho dentro de si. O que aconteceria se você ousasse parar de interpretar e começasse a olhar para o olhar que te olha? Haveria medo, sem dúvida, porque nesse instante a ilusão da identidade desmorona. O eu, que você defende com tanta força, se dissolve como fumaça, e o que sobra é algo que você não sabe nomear. Talvez seja por isso que tantos fogem desse encontro. É mais fácil viver perdido na superfície do que mergulhar no abismo da verdade. Mas o abismo não é um fim, é uma passagem. Cada medo que você sente ao se aproximar dele é apenas um guardião, um teste, um convite para atravessar a fronteira. O medo existe para proteger o segredo, para impedir que os despreparados vejam o que não podem sustentar. E ainda assim, você está aqui ouvindo estas palavras, como se algo dentro de você já soubesse que chegou a hora de atravessar. Agora, deixe essa sensação se expandir em você. Essa estranheza não é erro, é sinal. Você não é quem pensa ser, e a prova disso está no simples fato de estar ouvindo agora um sussurro que vem de dentro, um chamado que Thoth deixou para os que ousam escutar. Não lute contra essa presença. Apenas permita-se sentir que talvez, apenas talvez, o verdadeiro observador esteja prestes a se revelar. Você já percebeu como até os seus próprios pensamentos parecem nascer sem que você saiba de onde vêm? Um instante antes, não havia nada, e de repente uma ideia surge, uma lembrança invade, uma preocupação se instala. Se você fosse realmente o autor de cada pensamento, não seria capaz de controlá-los como controla um objeto em suas mãos? Mas eles brotam sozinhos, fluem como rios indomáveis. Então quem é que está por trás dessa corrente? Ou melhor, quem é que está por trás de você, assistindo você se afogar e se salvar ao mesmo tempo? Quantas vezes você tentou se convencer de que tinha domínio sobre si? Você disse a si mesmo que não sentiria raiva, e ainda assim a raiva veio. Você prometeu não se perder no medo, mas o medo se instalou. Você jurou não pensar em algo, mas esse algo se repetiu como um eco interminável. Se você não controla sequer a matéria mais íntima da sua mente, como pode acreditar que você é quem está atrás dos olhos que tudo vem? Thoth alertava. A mente é apenas uma máscara de fumaça que esconde o que realmente observa. O observador não precisa falar, porque sua voz não se manifesta em palavras. Ele não precisa agir, porque já é a própria ação silenciosa. Ele não busca, porque já possui. E ainda assim, sua presença é tão perturbadora que a maioria escolhe se esconder dela. Você já sentiu esse desconforto? Esse arrepio que surge quando percebe que não há lugar para escapar? O olhar que você tenta evitar não vem de fora, mas de dentro, e ele não pisca, não cansa, não dorme. Há momentos em que a vida parece escapar do controle. Uma perda repentina, um acidente inesperado, uma mudança brusca de caminho. Você acredita que foi azar, destino, acaso. Mas e se tudo isso for apenas o observador lembrando a você que você não é quem imagina ser? Que a sua identidade é frágil, provisória, descartável e que basta um sopro para desmoronar tudo o que você acreditava ser sólido? Essa fragilidade não é um erro, é um convite para olhar além do véu. Thoth dizia que o verdadeiro segredo não está em conquistar o mundo, mas em conquistar o próprio olhar.
O mundo que você enxerga não é o mundo real, mas o reflexo do observador que te habita. A cada instante, ele projeta uma realidade moldada pelo filtro da sua percepção. Se você mudar o observador, o mundo inteiro muda. Mas como mudar aquilo que não se pode tocar? Essa é a chave que poucos ousaram buscar. Talvez você sinta uma resistência agora, uma vontade de afastar esse pensamento. É natural. A mente teme perder o trono que nunca foi seu. Ela cria distrações, argumentos, justificativas para que você não encare a verdade. Mas quanto mais foge, mais preso fica. É como estar dentro de um labirinto, onde cada saída leva de volta ao mesmo ponto. E no centro desse labirinto está o observador, esperando pacientemente que você pare de correr em círculos. Há quem passe a vida inteira sem perceber que vive sendo observado por dentro. E há aqueles que, em um instante de silêncio, atravessam o véu e sentem a presença que sempre esteve lá. Esses raros não voltam a ser os mesmos. Porque quando você descobre que não é o personagem, mas o olhar por trás da peça, toda a história muda. O sofrimento não desaparece, mas se transforma em símbolo. A dor não some, mas se converte em caminho. Você já sentiu que uma ferida te empurra para crescer, em vez de te destruir? Isso não é acaso. É o observador em ação. O mais perturbador é que, em algum nível, você já sabe disso. Você já teve lampejos de consciência que rasgaram a ilusão. Momentos em que percebeu que estava assistindo a si mesmo agir. Um segundo de estranhamento, como se fosse espectador da sua própria vida. Esse segundo é perigoso, porque pode se expandir. E quando se expande, nada permanece igual. Você está preparado para que esse segundo dure uma eternidade? O segredo de Thoth não é confortável, não é agradável, não é simples. É um chamado brutal para encarar a verdade que você passou a vida evitando. Você não é quem pensa ser. Você não é a voz que fala dentro da sua cabeça. Você não é o corpo que envelhece e sente dor. Você é o olhar que nunca foi ferido, nunca foi envelhecido, nunca foi tocado. O resto é cenário. O resto é teatro. O resto é sonho. E agora talvez você esteja começando a acordar. Mas acordar não é o fim, é apenas o início da queda. Porque ao acordar você percebe que não há chão. Tudo o que você acreditava como sólido se dissolve e resta apenas a vertigem. Essa vertigem é o preço da verdade. Muitos voltam a dormir para fugir dela. Poucos seguem acordados. A pergunta que ecoe agora não é se a verdade existe, mas se você terá coragem de continuar olhando para o olhar que olha em você. Você já se deu conta de que o tempo parece escorrer por entre seus dedos como areia, mesmo quando tenta segurá-lo? Cada dia vivido parece se dissolver. Cada memória se desfaz em fragmentos que já não têm a mesma cor, o mesmo cheiro, o mesmo peso. Se você fosse realmente o dono de si, não poderia reter ao menos um instante em sua plenitude? Mas não pode. O tempo te atravessa, como o vento atravessa uma janela aberta, e tudo o que resta é a sensação de estar sendo levado para um lugar que você não escolheu. Quem é, então, que decide a direção da sua travessia? A mente tenta te convencer de que você é o centro, que cada conquista, cada fracasso, cada escolha é resultado da sua força ou da sua fraqueza. Mas observe de perto. Não foi você quem decidiu nascer. Não foi você quem escolheu o corpo que habita. Nem mesmo foi você quem construiu as circunstâncias que moldaram seus primeiros passos. Se você não foi autor do início, como pode ter certeza de ser autor do meio? E se não controla o fio do começo, como acreditará que terá controle sobre o fim? Essa contradição é o grito silencioso que Thoth sempre advertiu. Talvez você sinta uma inquietação se mexendo dentro do peito agora. Essa inquietação é o sinal de que há algo em você que não aceita a mentira. É como uma chama oculta, sufocada pelo peso da rotina, mas que insiste em arder. Você a sente quando questiona o sentido de tudo, quando olha para o céu e percebe a imensidão, quando encara a noite e escuta o silêncio que ecoa dentro da própria alma. Esse fogo não nasceu da mente. Ele é o sussurro do observador pedindo para ser lembrado. E ainda assim você foge. Corre para os compromissos, se perde nas telas, se anestesia em distrações. A mente te dá justificativas para não olhar para o abismo.
Mas no fundo, você sabe que o abismo está sempre lá. Você pode ignorá-lo durante uma vida inteira, mas ele vai estar à sua espera no último segundo. O que você fará quando perceber que passou todo o tempo correndo do olhar que sempre esteve dentro de você? Todd ensinava que a maior prisão não é a morte, mas a ilusão da identidade. Você acredita ser o nome que carrega, o rosto que mostra, as histórias que conta. Mas se tudo isso fosse retirado de você, quem sobraria? Quem permaneceria no silêncio depois que todos os papéis fossem queimados? Essa é a pergunta que destrói impérios de ego e abre portas para a eternidade. Há uma força dentro de você que não envelhece. Pense em quando era criança. Seus olhos eram diferentes, seu corpo era outro, mas havia algo ali que permanece até hoje. Você consegue sentir? É a mesma presença que olha agora, a mesma que olhava antes, a mesma que olhará quando tudo mais se desfizer. O corpo muda, a mente se transforma, mas o observador permanece intacto. Ele é o fio invisível que costura todas as suas versões. Você já percebeu que até os sonhos parecem reais quando está dentro deles? Você corre, você fala, você sofre, você ama. Tudo parece tão sólido, tão verdadeiro. Só quando acorda percebe que era ilusão. E se a vida que você chama de real for apenas outro sonho, sustentado pelo observador que assiste a tudo em silêncio? Se a morte não for o fim, mas apenas o despertar de mais um sonho, quem é que acordará quando você partir? Essa pergunta atravessa séculos e nunca se apaga. Não é fácil sustentar essa verdade. Ela pesa. Ela exige que você se desfaça de tudo aquilo que acreditou ser. Mas, ao mesmo tempo, ela liberta. Porque quando você entende que não é a máscara, mas o olhar por trás dela, a dor ganha um novo significado. Você já reparou como uma cicatriz pode contar mais da sua história do que qualquer conquista? Como as feridas escondem em si uma beleza estranha, porque revelam onde você esteve. O observador nunca sangrou, mas ele usa o sangue como linguagem. O medo que você sente não é sinal de fraqueza, mas de proximidade. O medo é o portão que protege o mistério. E toda vez que você sente medo diante dessas ideias, é porque está mais próximo da revelação. O medo existe para testar sua coragem. Você atravessa ou volta para trás. É nesse momento que a maioria foge, mas alguns escolhem seguir. E esses poucos não retornam iguais. Todd não prometia conforto, não prometia segurança, não prometia glória. Ele oferecia apenas a verdade, nua, implacável, irreversível. E a verdade é que você não é quem pensa ser. O verdadeiro você nunca nasceu e nunca morrerá. Ele apenas observa. E se você ousar aceitar isso, sua vida deixará de ser apenas uma sequência de dias e se tornará uma travessia consciente. Agora, o chamado está diante de você, continuar dormindo ou encarar o olhar que nunca fecha. Você já percebeu como às vezes a vida parece falar com você através de sinais sutis? Uma coincidência inesperada, uma palavra que surge no momento certo, um silêncio que pesa como uma resposta. A mente tenta explicar como acaso, mas o coração sente que há algo mais profundo acontecendo. E se não fosse coincidência, mas a forma que o observador encontra para se revelar sem ser notado. Ele não grita, não impõe, apenas sussurra, e cabe a você decidir se escuta. Quantas vezes você já sentiu que algo em você sabia o que estava por vir, mesmo antes de acontecer? Como se houvesse uma memória escondida do futuro, uma intuição que ultrapassa a lógica. Você pode ter ignorado, pode ter duvidado, mas essa sensação deixou marcas. O observador não está preso ao tempo linear. Ele vê o fio completo enquanto você só enxerga pedaços. Por isso, às vezes você sente que já esteve aqui, que já viveu isso, que já sabia o que viria. Há noites em que o silêncio é tão profundo que quase assusta. Você fecha os olhos, mas continua sentindo que há algo desperto em você. O corpo repousa, a mente se dissolve em sonhos, mas o observador permanece. Ele nunca dorme, nunca descansa, nunca se apaga. Se você já teve a sensação de estar consciente dentro de um sonho, sabe do que estou falando. É a prova de que há em você uma presença que não precisa do corpo para existir. O mais perturbador
assustador é que quando você tenta agarrar essa presença, ela escapa. Quando tenta explicá-la, as palavras falham. É como tentar capturar o vento com as mãos. Quanto mais força faz, mais rápido ele foge. Porque o observador não pode ser reduzido a pensamentos. Ele é maior do que qualquer definição. Ele é o espaço onde todas as definições nascem e morrem. Todd dizia que a verdade não se revela ao orgulhoso, mas ao que aceita se despir de certezas. E talvez seja por isso que você ainda luta com essas palavras. Sua mente quer provas, quer lógica, quer formas de controlar o mistério. Mas o mistério não pode ser controlado. O máximo que você pode fazer é abrir espaço, como alguém que abre uma janela para deixar o vento entrar. Você não cria o vento, apenas se permite sentir. E há um detalhe que talvez nunca tenha notado. Em meio às maiores dores, o observador permanece intacto. Quando você chorou como se fosse desmoronar, ele estava lá. Quando você acreditou que não suportaria, ele assistiu em silêncio. Quando você riu até perder o fôlego, ele também estava ali, imóvel, eterno. Isso prova que, por trás de cada emoção, há uma presença que nunca é afetada. Você já parou para sentir essa estabilidade escondida atrás do caos? A vida é cheia de máscaras. Você tem uma para a família, outra para os amigos, outra para o trabalho. Mas há momentos em que todas as máscaras caem, quando a dor é grande demais, quando a alegria explode de repente, quando a verdade atravessa. E nesses instantes, por um breve segundo, você toca algo cru, algo real, algo sem forma. Esse é o observador aparecendo por uma fresta, mostrando que está ali o tempo todo. Você pode tentar fugir dessa presença, mas não pode derrotá-la. Pode negá-la, mas não pode apagá-la. Porque ela é você em sua forma mais pura, ainda que você não a reconheça. Essa é a ironia. Você passa a vida procurando fora aquilo que já habita dentro. Corre atrás de respostas, mas esquece de olhar para o olhar que pergunta. O que aconteceria se por um instante você parasse toda a busca e simplesmente encarasse o silêncio? Talvez você tenha medo de desaparecer nesse silêncio, medo de perder a si mesmo. Mas e se perder a si mesmo for justamente o caminho para se encontrar? E se o que você chama de eu for apenas um disfarce provisório? O que você teme perder pode ser exatamente aquilo que impede a verdade de aparecer. Quantas vezes você se agarrou ao que já não fazia sentido só porque tinha medo de deixar ir? Esse medo é o guardião da porta. O observador não pede que você o compreenda, apenas que o reconheça. Não se trata de acreditar ou não, mas de sentir o que já está em você. Todd não ensinava conceitos, ensinava caminhos. E esse caminho começa quando você ousa olhar para dentro sem distrações, sem justificativas, sem máscaras. O que você encontrará talvez seja a pergunta mais perturbadora da sua vida. Quem é que está olhando agora através dos seus olhos? Há momentos em que você sente que não cabe em si mesmo, como se houvesse algo maior, tentando atravessar o limite estreito da sua pele, algo que pulsa e te pressiona por dentro. Essa sensação pode vir como angústia, como ansiedade, como vazio, mas talvez não seja vazio, talvez seja plenitude demais, tentando se revelar em um recipiente pequeno demais. O observador não se limita ao corpo, e quando ele se aproxima, sua presença explode as fronteiras do que você chama de eu. Você já tentou entender de onde vem a saudade que sente de algo que nunca viveu? Essa nostalgia sem rosto, essa falta de um lugar que você não consegue nomear. É como se houvesse uma memória enterrada em sua alma, algo que não pertence a esta vida, mas que insiste em pulsar. O observador carrega em si todos os tempos, todas as vidas, todas as passagens. Por isso, às vezes, você sente que falta algo que nunca teve, porque o verdadeiro você lembra do que a mente não consegue acessar. A vida cotidiana tenta apagar essa lembrança. Você acorda, corre, cumpre tarefas, repete gestos e no fim do dia se pergunta para que tudo isso serve. Esse ciclo interminável de fazer e refazer é a distração perfeita para manter o olhar voltado para fora.
Mas o que aconteceria se, em vez de correr, você parasse? Se ousasse sustentar o silêncio até que ele se abrisse em um portal? Talvez você descubra que atrás do barulho existe uma verdade que sempre esperou por você. Toth revelava que o maior segredo não é o que está escondido, mas o que está diante de nós o tempo todo, invisível apenas porque estamos cegos. O observador não é um estranho, é o que você sempre foi. Mas a mente resiste, porque aceitar isso é reconhecer que tudo o que acreditou controlar nunca esteve em suas mãos. Quantos de seus sofrimentos nasceram apenas da luta contra essa verdade? Quantas vezes você se feriu tentando sustentar uma ilusão? Pense nas vezes em que a vida te arrancou algo, uma perda, uma despedida, uma queda inesperada. Você acreditou que era o fim, mas sobreviveu. Quem em você continuou inteiro apesar da dor? Quem permaneceu intocado mesmo quando tudo parecia desmoronar? Essa parte que não sangra, não quebra e não envelhece é o observador. Você pode não reconhecê-lo, mas já o sentiu, porque é ele quem te manteve de pé quando tudo parecia impossível. O medo de encarar esse olhar nasce porque ele dissolve as máscaras que você construiu. Sem elas, quem você é? Sem sua história, seu nome, seus papéis sociais, o que resta? Talvez reste apenas o silêncio cru, nu, inegável. Mas esse silêncio não é ausência, é presença pura. É o ponto de origem, a fonte onde tudo nasce. É o que Toth chamava de eternidade. Não a eternidade do tempo infinito, mas a eternidade do instante presente que nunca se desfaz. Você já percebeu como, por trás de todas as experiências, há sempre o mesmo espaço silencioso? Você pode estar em festa, em luto, em êxtase ou em desespero, mas em todas essas situações há algo em você que permanece igual, como um céu imóvel por trás das tempestades. Esse céu é o observador. Ele não luta contra a tempestade, apenas a contempla. Ele não se perde no relâmpago, apenas assiste. E quando a tempestade passa, ele continua lá, intocado. Talvez você ainda ache que isso é distante, mas não é. Basta fechar os olhos agora e perceber. Existe um eu que pensa, sente, sofre. Mas existe também um espaço que assiste a tudo isso. Esse espaço é real, concreto, vivo. Você não precisa acreditar, apenas notar. O simples ato de notar já é a chave, porque quando você nota, o observador se revela, ainda que por um instante. E esse instante é suficiente para mudar tudo. Toth não pedia que ninguém acreditasse nele. Ele pedia que experimentassem, porque a verdade não é um conceito, é uma vivência. E quando você se abre para essa vivência, algo em você começa a se desfazer. As certezas perdem força, as máscaras se tornam pesadas demais, os jogos do mundo perdem o brilho, e no lugar disso nasce uma nova clareza. A percepção de que você nunca foi o personagem, mas sempre foi o palco onde tudo acontece. Agora, talvez você esteja sentindo que algo em você começa a se mover. Uma mistura de desconforto e fascínio, de medo e desejo. Essa é a marca do limiar. É o ponto em que não há mais como voltar, mas ainda não se enxerga o que vem pela frente. É o portal que separa a ilusão da revelação. E a pergunta que ecoa é simples, mas devastadora. Você vai atravessar ou vai voltar para a escuridão confortável? Você já reparou como a mente insiste em te contar histórias, mesmo quando você não pede? Ela cria cenários, fabrica lembranças distorcidas, inventa preocupações que talvez nunca aconteçam. E você, hipnotizado, acredita em cada uma delas como se fossem reais. Mas há momentos em que, mesmo no meio dessa tempestade de pensamentos, você sente uma pausa, um intervalo, um silêncio. Quem é que percebe esse silêncio? Quem é que sabe que os pensamentos não são você? É nesse ponto que Toth dizia: o segredo não está em calar a mente à força, mas em notar que há algo além dela. Quando você percebe que existe um espaço entre um pensamento e outro, você toca a borda do mistério. Esse espaço não é vazio, é plenitude. É o lugar onde o observador se revela, sem esforço, sem palavras. Você já sentiu esse instante? Ele passa rápido, mas deixa marcas profundas, como se fosse uma lembrança de quem você sempre foi. Mas a mente teme esse instante. Ela teme porque ali ela perde o trono. Ela inventa desculpas, cria barulhos,
coloca distrações para que você volte ao ruído. E você, muitas vezes, cede. Prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo que o conhecido seja sofrimento. Quantas vezes você repetiu padrões dolorosos apenas porque era mais fácil do que enfrentar o silêncio? Esse é o poder da ilusão. Ela se alimenta do seu medo de parar. E, no entanto, cada dor, cada queda, cada ruptura é uma oportunidade de atravessar o véu. Você já percebeu como nos momentos de maior dor o tempo parece se expandir? É como se cada segundo fosse um abismo, como se a vida te empurrasse para uma consciência mais ampla. O observador se aproxima nessas horas. Ele se revela quando a mente não dá conta, quando as explicações não servem mais, quando tudo que resta é sentir. O que você faria se descobrisse que não é o dono da sua própria história, mas o palco onde todas as histórias acontecem? Talvez isso te assuste, porque te tira o controle, mas ao mesmo tempo te liberta. Porque se você é o palco, nada pode te ferir. As peças vão e vêm, os personagens surgem e desaparecem, mas o palco permanece. O observador é esse palco eterno, silencioso, imóvel. Quantas vezes você se apegou a personagens que já não cabiam mais? Uma versão sua que já morreu, uma identidade que já não fazia sentido, uma máscara que já não protegia. Você lutou para sustentá-las, mas a vida as arrancou de você. E, no fundo, você sentiu alívio. Porque cada vez que uma máscara cai, o observador aparece com mais clareza. Cada perda é, na verdade, uma revelação. Talvez agora você esteja sentindo uma estranha mistura. Uma parte sua quer se aprofundar, outra parte quer fugir. Esse conflito é natural. É a mente tentando proteger sua fortaleza. Mas perceba, a fortaleza é de areia. O menor sopro já a derruba. O observador não precisa de muros porque nada o ameaça. O medo que você sente é apenas a resistência da mente diante do inevitável. Dot dizia que a verdade não é alcançada, é lembrada. E para lembrar, você não precisa de esforço, apenas de coragem para olhar. É como retirar a poeira de um espelho. A imagem já estava ali, só estava escondida. O observador é esse espelho. Ele sempre refletiu, mesmo quando você não olhava. E quando você finalmente ousa encarar, percebe que não há distância entre quem olha e o que é olhado. Você já se perguntou por que sente tanta necessidade de ser visto, reconhecido, validado? Talvez seja porque, em algum nível, você pressente que existe um olhar constante dentro de você e tenta compensar essa ausência do lado de fora. Mas nenhum olhar humano pode substituir o olhar do observador. Nenhum elogio, nenhuma aprovação, nenhuma atenção externa pode preencher o vazio de não reconhecer a presença que sempre esteve contigo. E ainda assim, você continua procurando. Continua correndo atrás de espelhos quebrados, de reflexos distorcidos. Mas em algum momento esses reflexos cansam. E quando cansam, nasce a chance de parar. Parar e sentir. Parar e notar. Parar e finalmente ouvir o silêncio que insiste em sussurrar. Você nunca foi quem acreditou ser. Você é o olhar que tudo vê, o espaço onde tudo acontece, o mistério que não precisa de explicação. Você já pensou na possibilidade de que até mesmo quem você acredita estar lendo estas palavras não é você? O eu que sente a inquietação agora pode ser apenas um personagem temporário, uma máscara que o observador usa para se expressar. E se tudo aquilo que você chama de sua vida for apenas uma performance diante de um público silencioso que jamais se revela? Quem, então, é o verdadeiro protagonista da sua história? Talvez o mais perturbador seja perceber que se você não é o ator, também não é o autor. Você é apenas o palco. E se for apenas o palco, o que sobra de você quando a peça acaba? Essa pergunta corta fundo porque destrói a ilusão do controle. Você acreditou durante tanto tempo que decidia, que escolhia, que moldava o próprio destino. Mas e se cada escolha já estivesse inscrita em um roteiro maior, do qual você nunca teve acesso? Quantas vezes você acreditou que havia tomado uma decisão livre, mas depois percebeu que tudo já caminhava naquela direção? Como se uma força invisível tivesse guiado seus passos sem que você percebesse. O nome que damos a isso varia: destino, acaso, sincronicidade.
Mas Todd chamava de lembrança. Porque o observador não cria, apenas recorda. Ele já viu antes o que você chama de futuro. Ele apenas assiste ao filme repetido enquanto você acredita estar na estreia. E quando você se dá conta disso, surge uma angústia. Uma angústia que não pode ser explicada em palavras, porque não é tristeza, nem medo, nem vazio. É algo maior, mais visceral. É o reconhecimento de que você não é dono sequer daquilo que sente. Até suas emoções são observadas. Até suas lágrimas pertencem ao palco, não ao observador. Quem é você, então, se até sua dor não lhe pertence? Você se apega ao corpo, mas o corpo se desfaz. Você se apega à mente, mas a mente se fragmenta. Você se apega às memórias, mas até elas se corroem com o tempo. O que sobra quando tudo se dissolve? O observador. Ele nunca se move, nunca se altera, nunca se perde. Mas encarar isso exige uma coragem brutal, porque significa admitir que tudo o que você defende como identidade não passa de fumaça diante do olhar eterno. Todd não falava isso para confortar. Pelo contrário, ele falava para quebrar, para destruir as camadas de ilusão que você carrega como armaduras. Porque enquanto acredita ser o personagem, você sofre por cada linha do roteiro. Mas quando reconhece o observador, o sofrimento não desaparece, ele muda de forma. Ele se torna linguagem, se torna sinal, se torna chave. Você começa a enxergar o sentido oculto por trás daquilo que antes chamava de caos. E se cada perda fosse, na verdade, uma mensagem do observador? E se cada dor fosse apenas uma fresta aberta para que você lembrasse quem realmente é? Quantas vezes você amaldiçoou o que te aconteceu, sem perceber que era exatamente ali que o segredo se escondia? Talvez o que mais te destruiu tenha sido também o que mais te aproximou do olhar silencioso, que sempre esteve contigo. Você já sentiu que há algo em você que não pode ser destruído? Algo que sobreviveu a todas as quedas, a todos os erros, a todas as perdas? Essa parte que nunca morreu, mesmo quando você achou que não suportaria, é o observador. Ele permanece porque ele não participa, ele apenas vê. E ainda assim, é ele quem sustenta a sua existência, quem segura o fio invisível que mantém tudo unido. Talvez agora você esteja desconfortável. Talvez uma parte de você queira parar de ouvir, porque sente que está chegando perto demais de algo perigoso. E é verdade, é perigoso. Não porque vai te ferir, mas porque vai te destruir. Destruir o eu que você acreditou ser. Destruir as certezas que você protegeu. Destruir o falso chão em que você pisava. Mas pergunte-se, você prefere viver sustentando uma mentira confortável ou atravessar o portal da verdade, mesmo que doa? O observador está aí, agora, olhando através dos seus olhos. Ele sempre esteve. Você nunca esteve sozinho, porque nunca houve um você separado. Há apenas o olhar eterno fingindo ser um personagem temporário. E enquanto você não se render a isso, continuará vivendo em círculos. Mas o instante em que aceitar, tudo mudará, porque você finalmente deixará de procurar e começará a ver. E ver é o que sempre foi o verdadeiro segredo. O silêncio que agora te envolve não é vazio, é plenitude. É o mesmo silêncio que acompanhou cada palavra desta travessia, como um tecido invisível que sustentava o peso de cada revelação. Você sente? Não há mais nada a provar, nada a explicar, apenas um espaço aberto onde algo novo pode nascer. O que parecia ser o fim é apenas a respiração profunda de um início. Perceba como as perguntas ainda ecoam dentro de você, não como dúvidas, mas como sementes. Sementes que não germinam no instante, mas no tempo certo. Todd sempre ensinou que a verdade não invade, ela floresce. E quando floresce, não há como voltar a ser o mesmo. Você já foi tocado, mesmo que não saiba nomear. As imagens que atravessaram sua mente, o espelho, o palco, o olhar silencioso, não foram metáforas distantes. Elas são espelhos de algo que já pulsa em você. É por isso que doeu, é por isso que arrepiou, é por isso que te fez silenciar.
porque no fundo você reconheceu. Não era novidade, era lembrança. A vida continuará com seus ruídos, suas pressas, suas máscaras. Mas algo em você mudou. Ainda que tente negar, ainda que tente esquecer, haverá sempre um sussurro chamando no fundo do peito. É o observador, o eterno, o que nunca dorme. Você pode até fugir, mas jamais poderá se esconder de quem você realmente é. E talvez esse seja o maior presente de Thoth. Lembrar que você não precisa encontrar nada fora, porque o tesouro sempre esteve dentro. O olhar que tudo vê não é estranho, não é distante. Ele é você. E reconhecer isso é o primeiro passo para viver não como prisioneiro das histórias, mas como guardião do palco onde elas se desenrolam. Respire fundo agora. Sinta o peso e a leveza dessa descoberta. Há uma dor que se desfaz. Há uma nova força que nasce. Não é força de domínio, mas de presença. A força de quem sabe que não importa o caos lá fora, porque o céu, por trás das tempestades, permanece intacto. Esse céu é você. Esse é o segredo. Daqui em diante, cada instante pode ser vivido de outra forma. Não mais como alguém perdido no roteiro, mas como quem assiste à peça com olhos despertos. E isso muda tudo. O sofrimento ainda virá, mas não será o mesmo. A alegria ainda chegará, mas terá outro sabor. Porque agora você sabe que por trás de tudo há um olhar que nunca se apaga. Você pode tentar esquecer, mas o chamado já foi plantado. Ele virá em sonhos, em silêncios, em coincidências. Virá quando você menos esperar. E quando vier, será impossível ignorar. Porque uma vez que o véu se rasga, ele nunca mais pode ser costurado. Então permita que essa lembrança se mantenha viva. Compartilhe essa chama com quem precisa lembrar que não é apenas carne e pensamento, mas um olhar eterno que atravessa o tempo. Comente, fale, espalhe. Não como quem busca a atenção, mas como quem desperta ecos em outras almas. É assim que o segredo continua vivo, não em palavras, mas em vibrações que se encontram. E agora deixe que esta frase se grave em sua memória como um sussurro eterno de Thoth. Você não é o que vê, você é o olhar que nunca deixa de ver.